Muito bem, meu nome é Jarbas, eu sou médico gastroenterologista. Essa é mais uma edição do podcast Ar da Vida Sem Engasgo. Dessa vez não pode ter engasgo mesmo, não. Há alimentos envolvidos. Mas essa edição é diferente. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente não está no mesmo lugar, não está no estúdio. Estamos aqui no Espartaco Jardim, da nossa querida amiga e chefe, Sueli, uma amiga, uma pessoa maravilhosa. E ao lado de pessoas muito especiais. Aqui a nossa parceira, Joyce Desirê, nutricionista. A minha querida amiga, professora da Univasse, colegas, Maria Augusta Palácio. A gente está aqui para falar sobre uma coisa muito especial nesse mês de maio. A gente está no Maio Verde, o maio de celebração, a lembrança, né, do que é a doença celíaca, o maio celíaco. Nada mais justo a gente se cercar de pessoas que têm não só experiência, expertise e os meios de a gente oferecer informação de qualidade, mas para que todo mundo aprenda um pouquinho, né? Uma coisa é aprender na teoria, falar sobre as suas informações gerais, sobre aquilo que você leu ou estudou. Outra coisa é ver na prática. Então, algo que envolve alimentos, que tal a gente comê-los? Com certeza. Muito bom, muito Não é verdade? Agora, existem alguns riscos aqui, né? Acho que pode ser que sobre alguma coisa na... Não, mas eles não vão reparar. É só não darem um close na boca, né? Exatamente. Dá um jeito aqui. Que o intuito é justamente a gente fazer essa parte aqui descontraída, né? Trazer essa temática muito importante, né? Que eu acho que quanto mais informações, né, e conscientização a gente trazer para a população, de forma prática, descontraída, é muito válido, né? E quebra muitas vezes alguns mitos, né? Alguns tabus. Então, é muito importante, né? Eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui, né? A gente está trocando informações, né? E trazer, né, Augusto aqui também ajuda bastante para trazer a realidade, né, da sua experiência. Até porque, isso ainda não foi mencionado, Maria Augusta é uma paciente que tem doença celíaca. Então, a experiência dela é muito rica e muito importante para que a gente compartilhe com vocês. De todo jeito, acho que é importante também a gente dizer o que é isso, né? A gente está falando maio celíaco, glúten, que é doença celíaca, né? Doença celíaca é uma doença autoimune relacionada ao glúten. Então, quando as pessoas comem o glúten regularmente, ele está muito presente em uma dieta convencional, ele pode gerar uma reação autoimune em algumas pessoas. Não é tão pouca gente, é 1% da população do mundo. Entendi. Quando o glúten entra, ele gera uma reação nessas pessoas que pode gerar uma série de efeitos. Esses efeitos podem ser inicialmente muito leves, a pessoa pode não ter sintomas perceptíveis, mas depois pode evoluir para coisas mais sérias. Então, é muito comum que a pessoa pense que a doença celíaca tenha relação com diarreia, com emagrecimento, com diminuição da densidade dos ossos, risco de fratura, a diminuição dos níveis de várias vitaminas. Só que pode ser uma maneira da gente diagnosticar, da gente encontrar ou suspeitar, mas existem outros sinais, outros sintomas que às vezes aparecem e que não têm relação com a doença celíaca num primeiro momento, ou você imagina que não. Você termina sofrendo, padecendo desse problema, piorando sua qualidade de vida por longos períodos, até você levantar a suspeita, algum profissional atento para essa condição, termina encaminhando ou tomando alguma providência para a pessoa receber o diagnóstico. E é importante que exista os meios direitinho, os ritos para a gente chegar ao diagnóstico, porque existem pessoas que têm a doença e que merecem fazer a dieta, a suspensão completa do glúten, mas existem pessoas que não têm a doença e que merecem também consumir o glúten, independente das quantidades, às vezes com algumas restrições. Essas condições são diferentes entre si e é importante que a pessoa se cerque do profissional habilitado para isso, né? Exatamente. Então, a doença celíaca tem relação com alguns exames que a gente faz para poder fazer o diagnóstico. Ok, tudo bem. Tem relação com sinais e sintomas, tudo bem. A gente até vai pedir a partilha aqui das experiências de Maria Augusta, mas as pessoas têm medo de consumir glúten, beleza. Mas, e o que é o glúten? O que é isso? O que é o glúten? Se passar o glúten assim, a gente consegue reconhecer o glúten? Então, né, o glúten, na verdade, é uma proteína, né? E ela está presente nos alimentos que contêm trigo, centeio e cevada. Pode estar também presente em outros alimentos derivados, né? Mas basicamente, naturalmente, estão nesses alimentos. Seria ali a cervejinha, o pãozinho, o bolo, as massas em geral, né? À base de trigo. E está cada vez mais comum na alimentação do brasileiro. Mas também pode estar presente em outros alimentos, né? O glúten também pode conter ali em alimentos processados, por exemplo. Porque o que é que o glúten faz no alimento? Ele traz maciez, textura. E a indústria viu isso,
né? E trouxe para molhos, né? Muitas vezes tem lá molhos prontos que vão conter glúten, a gente nem imagina, embutidos, né? Então, o intuito aqui, até para a gente estar nessa mesa, né, com os alimentos, né, que vão passar por aqui, é justamente a gente trazer opções, né, para os pacientes, né? Da questão de ver que a gente faz a restrição ao glúten, mas também o paciente não deve ter medo de comer, né? Que muitas vezes chega no consultório, a pessoa já... Porque esses sintomas, né, que você relatou já, são muito interessantes. Nem todo mundo tem esses sintomas, né? Que aí preciso ter esse olhar importante no diagnóstico, né? O profissional que tem essa visão ampliada. Porque muitas vezes o paciente vive uma vida tendo esses sintomas e diz assim, é normal, né? Porque geralmente quais são aqueles sintomas principais? Desconfortos gástricos, né? Diarreia, náuseas, um desconforto, principalmente, né, quando consome os alimentos que vão conter o glúten. E às vezes a pessoa vai consumindo porque foi justamente, como eu falei, a introdução ali na população brasileira, esses alimentos já fazem parte do dia a dia. E aí a pessoa vai sentindo dor de cabeça, nem sempre vai ter diarreia, às vezes tem constipação, né? Às vezes são aquelas pontadas, aqueles gases, né? E a pessoa diz, não, a vida toda eu senti isso, e o pessoal diz o quê? É normal. Enquanto a gente conversa, fomos orientados a ir mastigando, certo? Então vamos aqui nos servindo. O interessante, né, nesse primeiro prato, que eu quero que você apresente, né? Me falaram que era a salada jardim. É uma salada justamente para a gente trazer essa entrada, né? E a população entender que na salada não tem glúten. Nós temos o quê? Fibras, vitaminas, né? Nós temos aqui fonte de licopeno, morango, tomate, vitamina C. Castanhas. E fibras, né? Porque fibras são fantásticas para a nossa rotina alimentar. Tanto para melhorar a saúde intestinal, né? Que muitas vezes o paciente, por passar por esses processos de desconforto, acaba tendo, né, um prejuízo da microbiota intestinal, então esses alimentos vão auxiliar bastante na rotina alimentar. E aí a gente vai provar aqui, né? E eles não vão perceber que a gente está ali mastigando. Mas, e aí, Maria Augusta? Como foi você perceber que tinha doença celíaca? O que é que fez? Como você chegou à conclusão que tinha doença celíaca? Eu sei a resposta, mas... Mas as pessoas não sabem, né? Então vamos compartilhar essa experiência. Primeiramente, eu agradeço, né, o convite. Acho importante conversar sobre doença celíaca. As pessoas têm muitas dúvidas. Quando eu chego em algum lugar que não posso me alimentar com o que estão compartilhando, aí sempre, e o que é isso? O que é o glúten, né? Então você tem intolerância à lactose? Sempre tem essa dúvida por falta mesmo de conhecimento. E essa iniciativa é importante para que as pessoas tenham acesso à informação. Então, eu descobri em 2019, né, durante uma endoscopia, né, com o Dr. Jarbas, eu tinha alguns sintomas pouco específicos, né, que não necessariamente poderiam estar relacionados com intolerância, né, como as pessoas pudessem realizar. Na época, eu tive alguns sintomas gástricos, estomatite, né, algum mal-estar, enjoo e dor de cabeça. Então, dor de cabeça era um sintoma muito recorrente que eu não conseguia associar com alguma outra condição. E aí, por conta disso, por já fazer acompanhamento com gastro em outros lugares, eu resolvi, né, fazer esse exame para verificar, né, o que estava acontecendo então. E aí foi quando, né, o Dr. Jarbas fez a endoscopia, pediu o exame laboratorial e chegou à conclusão, né, que era doença celíaca, e aí, né, tudo mudou. Porque até o momento eu não sabia, apesar de ser profissional da área da saúde, eu não tinha esse acesso, esse conhecimento à doença celíaca, que é o que ela ia causar na minha vida desde então, né? Isso é interessante porque é o seguinte, quando uma pessoa tem suspeita de doença celíaca, a gente tem, como eu falei, um rito, né? Existem exames que a gente pede e tem-se a impressão de que esses exames vão ser sempre fiéis e que a maneira como ele foi colhido não importa. Então, os sinais e sintomas, eles podem nos ajudar, mas o problema é que existem pessoas que têm sinais e sintomas tão vagos que você não imagina que é a doença celíaca. Então, uma pessoa faz um exame de laboratório e aí encontra as enzimas do fígado altas, que chamam TGO-TGP, AST-ALT, né? Então, às vezes elas estão altas persistentemente e não é um sinal explícito necessariamente de agressão ao fígado, embora isso seja uma manifestação também. Mas é um marcador que pode estar relacionado com doença celíaca. Existem doenças de pele relacionadas à doença celíaca, né? A dermatite herpetiforme, uma dermatite bem pruriginosa, dá uma coceira chatinha.
E é a manifestação da doença celíaca na pele. Uma pessoa pode ter sintomas neurológicos e ser doença celíaca. Existe uma descrição de um estado de um tanto inespecífico, de vagueza mental, de que a pessoa não está pensando, raciocinando direito, que é associável à doença celíaca, e a dieta sem glúten ajuda a eliminar ou a diminuir. Isso pode acontecer de maneira direta, associada ao próprio glúten em si, mas também relacionado à deficiência de vitaminas que a doença celíaca promove. Então, essas pessoas têm na prática, já que o intestino é o órgão mais formalmente acometido, uma atrofia intestinal provocada pelo glúten. Então, o que acontece? O glúten entra, uma sinalização imunológica vê o glúten como inimigo e ele está dentro de uma célula enterócito. Então, há um recrutamento de grupos celulares para destruir aquele enterócito e, com o passar do tempo, os anos, a exposição continuada, e é uma predisposição individual, já que é uma doença de base genética, você tem que ter uma base genética específica para ser celíaco, e aí vai destruindo, provocando atrofia, então o intestino vai ficando meio careca. O intestino delgado, que é o responsável pela absorção dos nutrientes, é essencial à vida, né? Sem intestino delgado não tem vida. Sim. Porque o que chega da digestão é absorvido lá. Então a gente tem metros e metros de um intestino dedicado a absorver esses nutrientes parcialmente digeridos, e uma parte delas acontece lá mesmo. Veja só, quando ele está devastado por alguma doença, e essa é a mais frequente relacionada a isso, você tem uma série de efeitos. Aquilo que a gente mencionou, né? O paciente emagrece, mas não de todo. O paciente tem osteoporose, mas às vezes mais tardiamente, independente de ter relação ou não com menopausa. Esse paciente pode ter anemia, porque a deficiência da vitamina B12 provoca uma anemia com o aumento do tamanho da célula. Então, há uma série de coisas que, com o passar do tempo, a gente pode ser capaz de diagnosticar ou ficar mais óbvio. Só que tem a questão de que a velocidade é diferente de pessoa para pessoa. Então, talvez a velocidade, se você não tivesse recebido o diagnóstico, pudesse manifestar aqueles sintomas clássicos mais na frente, o que é muito ruim. Há uma maneira indireta de se ver quando, na endoscopia, eu noto sinais visuais de atrofia. Então, isso é possível. Uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam é assim, se é uma doença autoimune, por que você só descobriu, né, com a idade? Já tinha uma certa idade, e tem pessoas até mais idosas, né, que já têm esse diagnóstico mais tardio. Então, acho que é uma dúvida importante, né, de esclarecer também. Né? Porque é que, apesar de ser uma doença autoimune, você não tem esse diagnóstico mais recente. Como é uma doença autoimune, a gente tem um marcador que é um anticorpo associado a isso. Teoricamente, há vários anticorpos. A gente está padronizando de 1 ou 2, porque um desses anticorpos ele é relacionado aos níveis de imunoglobulina, uma proteína imunológica circulante. Na maioria das pessoas, esses níveis são normais. E existem pessoas que têm deficiência dela, é a IgA, imunoglobulina A. Pessoas que têm esse nível normal podem fazer esse teste, esse anticorpo, que é o antitransglutaminase tecidual. Se esse nível é aumentado, é fortemente suspeito que a pessoa seja celíaca e é importante que ela faça uma endoscopia digestiva. Às vezes, o diagnóstico acontece assim, eu tenho uma suspeita, o paciente sente alguma coisa ou tem uma alteração laboratorial, a lesão de pele, alteração neurológica, algo que balance a gente para pensar na doença celíaca. Ok. A gente pede como triagem um teste, esse teste positivo faz com que ele tenha indicação na endoscopia, chega lá, encontra alterações correspondentes, às vezes não está muito claro, mas na dúvida a gente tem que biopsiar o intestino, informa o médico patologista que vai laudar aquela amostra de que a suspeita de doença celíaca e pede algumas características que, identificadas, fecham o diagnóstico. Existem algumas pequenas variações para se fazer, mas essa com certeza é a essência do diagnóstico. E é importante que seja bem conduzido para não correr o risco de que o paciente tenha, né, o diagnóstico negativo e a pessoa tenha a doença, né, um falso negativo. Que foi o que aconteceu comigo, porque já tinha feito a investigação um pouco antes, em 2017, com outro profissional em outro estado, e não chegou à conclusão, né, que era doença celíaca. É tanto que quando eu fui para Jarbas, que ele, né, a gente chegou a esse diagnóstico, eu fui ver minhas endoscopias anteriores e realmente tinha sido investigado. Né, e eu continuei exposta ao glúten, né, mesmo nesse período aí de 2 anos, e aí, né, os sintomas foram se agravando, né, e, enfim. E aí uma mudança radical depois, né? Que a gente vai falar um pouco. A gente fez a pergunta, mas melhorou sem o glúten ou não? Melhorou, né? Porque acho que o primeiro impacto é assim, então qual é o tratamento? Né? O tratamento é a dieta restrita ao glúten, né? Que aí Jarbas e
E você pode falar, vocês podem falar melhor sobre isso, sobre a dieta. Eu acho que não. Mas acho pela que eu minha não consigo falar melhor, experiência, não tem outra saída, né? Eu acho que tem aquelas fases da negação, de você, né, muitas vezes não aceitar, de achar que não tem problema, né? Essa era a minha dúvida, né? Como foi assim, a sua percepção ao realmente ter o diagnóstico, né? Porque muitas vezes o paciente, como ele falou, ele acaba vivendo uma vida, né, sentindo esses sintomas e todo mundo falando que é normal. É normal, eu sempre fui assim, né? Meus tios ou mães, ou a mãe e o pai acabam tendo os sintomas, mas nem todo mundo investiga, né? E aí se normaliza-se muito. E eu queria saber como foi assim, no diagnóstico, né? Como foi receber esse diagnóstico? Olha, não é uma experiência fácil. Eu lembro de não necessariamente uma negação, mas aqueles sentimentos assim, poxa, né, vai mexer muito com a alimentação. E a alimentação é o que move o mundo, né? A alimentação envolve cultura, envolve história, envolve memória, né? Então, você às vezes tem aquela recordação de um alimento que você não pode comer mais. Então, isso para mim impactou muito no primeiro momento. E também de começar a ser uma leitora assídua de rótulos, né? Então, você tem que chegar em qualquer lugar e tem que estar vendo o rótulo, né? E as pessoas, às vezes, até estranhavam e diziam, por que tu está demorando tanto a isso? Não, porque eu preciso ver o rótulo, né? Então, sempre tem esse cuidado com bobagem. Às vezes, um chiclete que alguém vai lhe oferecer assim, não, peraí, deixa eu ver se tem glúten. Até isso tem glúten, né? Então, mudou muito nesse sentido, né? De você ter primeiramente, começar a pensar que, né, você não seria mais tão fácil ter uma vida social, por exemplo, sair para beber. Então, eu sempre gostei de tomar minha cervejinha. E aí, quando eu descobri que cerveja tinha glúten, meu Deus, não acredito que eu vou ficar sem tomar cerveja. Isso foi uma das coisas, assim, que impactou. E as pessoas falavam, não, toma um vinho, toma uma cachaça ou alguma bebida quente. Mas eu não quero, eu gosto da cerveja, porque aí existe uma memória associada. Isso impactou na vida social. Então, nos primeiros meses, eu preferia não sair, porque eu tinha muito medo da contaminação cruzada, estava nessa fase de retirar o glúten, né, da minha alimentação, e aí eu preferia não sair. Aí as pessoas diziam assim, então quando você for para um restaurante, leva uma marmita. Aí eu, não é tão simples, né? Porque você já quer ir para um restaurante para você provar outras comidas, para você, né, ter uma experiência. E aí, isso eu não fazia. Mas aí comecei a ter mais cuidado de ir ao restaurante, perguntar se aquele alimento, né, escolher muito a dedo, aí dar preferência muito às proteínas, né, para também evitar um pouco mais essa contaminação. E aí fui me adaptando. As pessoas ao meu redor também foram, né, se adaptando e me acolhendo, porque eu acho que isso é muito importante. Tem as pessoas que duvidam e dizem assim, isso é besteira, não tem problema. Já teve casos de pessoas que me enganaram, dizendo assim, não tem glúten nesse alimento. E, na verdade, tinha. Né? Aí depois perguntou assim, foi que você sentiu? Eu falei, então, eu tive reações, né? Então, e as pessoas acharem que é besteira, que não tem nenhum problema, e aí você tem que explicar tudo isso que Jarbas falou, né? Quais são as repercussões que ela vai ter na sua vida, no seu corpo, né? Todas as manifestações que pode ter, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. Eu acho que isso mudou muito. E aí eu fui me adaptando. E as pessoas mais próximas, mais amigas, em casa também. Então, sempre tinha aquela pessoa que queria fazer uma dieta, né? Mãe é mãe, né? Então, minha mãe ficava tentando sempre uma nova receita, né? De bolo, né? Minha prima descobriu uma receita de pizza que realmente chegou a um ponto que eu gostei. Então, ela ficava tentando até que conseguiu. Então, as pessoas foram também me ajudando nessa jornada aí, nessa experiência, porque é uma mudança muito grande. Uma das questões que a gente fala é sobre família, né? Porque, de certa maneira, algumas pessoas com quem você convive podem consumir menos glúten ou não consumir glúten naquele momento, justamente porque estão convivendo. Então, eles reagiram bem, foi tranquilo? Sim, em casa foi tranquilo. E, assim, eu também precisei me adaptar, né? A gente também não pode simplesmente dizer, não vou sair mais. Então, teve aquele momento inicial. As fases, né? Tive as fases, E aí, depois, eu já conseguia sair normalmente com as pessoas. E aí, as pessoas ficavam assim, não vai comer nada que é pra tu, porque você não pode comer. Não, pode ficar à vontade. Eu vou procurar, vou tomar um suco, né? Vou tomar alguma outra coisa, para poder não perder esses momentos, né? E na família, né, embora, né, esses momentos iniciais das pessoas, quem não tem conhecimento, dizer assim, é besteira, não tem problema, come, é só uma vez,
mas em casa mesmo, todo mundo se adaptou para poder me acolher e realmente ter uma dieta sem glúten. E aí as pessoas também têm aquela, né, para agradar. Vai comer, eu falei assim, não gostei. Aí disse assim, minha filha, uma delícia, é ótimo. Aí eu falei, não, mãe, não é possível que a senhora tenha gostado. Ela, mas eu achei até melhor do que com a farinha de trigo. E assim, ter esse apoio, esse incentivo que é fundamental. Não só o apoio familiar, mães e assim, os amigos também chegaram assim, muito junto nesse sentido, de dar esse apoio. Na universidade também, né, sempre tem as festinhas, as confraternizações. E aí Temos uma nutricionista no colegiado. Sim, que também me ajudou muito no início e me ajuda até hoje, que fazia receitas. Porque tem alguns alimentos que tem aquela, sabe, panetone. Foi logo próximo ao Natal, quando eu recebi o diagnóstico, eu amava o panetone. E aí o panetone tem glúten, né? E eu lembro que Roberta, que é a nutricionista lá do colegiado, foi procurar receita de panetone, fazer panetone para mim, né? Dar esse incentivo também para mostrar que a gente que eu poderia ter outras opções. Então é bom fazer esse reforço. Um paciente que recebe diagnóstico de doença celíaca deve restringir o glúten por completo, voluntariamente. Isso existe por causa do risco que a pessoa tem alterações imunológicas persistentes com ingesta mesmo de pequenas quantidades. Teoricamente, há uma quantidade mínima de partes por milhão dentro desses produtos da indústria alimentícia que configure que o alimento seja considerado isento de glúten, gluten free. Uhum. Algumas pessoas são tão sensíveis que talvez essas pequenas partículas sejam capazes de gerar uma reação imunológica e efeitos de longo prazo. Existe um percentual pequeno, mas de repercussões expressivas em pacientes celíacos que são refratários. Uma parte deles, inclusive, tem um risco aumentado de ter alguns tipos de câncer numa região que é muito pouco frequente de acontecer, que é o intestino delgado. Então, existe um linfoma associado à doença celíaca, embora outro tipo de câncer, o adenocarcinoma, também está mais presente em quem é celíaco. Então, queira ou não, baixas exposições a um processo que você tem uma agressão crônica, sobretudo ao intestino, mas também a outros órgãos e sistemas, deve ser evitado. É uma medida inegociável. Então, por mais que existam pesquisas científicas, pesquisando outras questões relacionadas, vacina para o celíaco, produtos, um trigo sem glúten, já que o trigo é o mais associado à presença do glúten, embora não exclusivamente, isso tudo ainda está dentro de projetos científicos. Isso não pode ser aplicado na vida real. E o tratamento, né, é justamente a dieta. exclusão. Não existe um medicamento, vai quebrar o glúten, vai diminuir a exposição da pessoa ao glúten, bloquear o acesso do glúten ao intestino. Nenhum desses tem eficácia comprovada o suficiente para ser seguro e prescrito para um paciente celíaco. Uhum. E é muito importante, né, toda essa fala de Augusto, justamente para a gente entender a importância, né, do tratamento em conjunto, né? Porque a partir do momento que o paciente tem diagnóstico, a gente precisa norteá-lo, né? E aí entra o papel do nutricionista, porque muitas vezes o paciente, eu não vou não, porque ela vai cortar o que eu gosto, né? Eu não vou não, porque chega lá ela só vai colocar salada. Claro que não. Justamente o nosso papel é ampliar o olhar do paciente para que ele comece a entender, né, o porquê da exclusão desse alimento, que vai trazer essas sintomatologias que são muito desconfortáveis, pode gerar as deficiências, né? Muitas vezes o paciente, quando já tem quando a gente vê ali uma anemia muito persistente, a B12 lá embaixo, e a gente vai trazer o quê? Diversidade, né? É um papel de educação nutricional. Porque nem todo mundo, né, o importante também da gente estar aqui é justamente para esclarecer a população, para ter esse olhar mais cuidadoso aos donos de estabelecimentos, né, para entender e não negociar essa questão, não tem não, e na verdade, infelizmente, ter o glúten ali na composição, né, porque é muito importante para a vida do paciente, né. Então, esse olhar da gente trazer opções, né, eu acho que a indústria ela avançou muito na questão de opções, né, da substituição da farinha de trigo, por exemplo. Então, nós temos ali a farinha de arroz, né, que vem sendo utilizada, mix de farinhas, né. Claro que tem essa sua fala importante. Está no seu cardápio, professor? Né, essa questão das texturas, né, porque como a questão do glúten, ele traz aquela maciez, ele traz aquela fofinho naquela questão. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas receitas, algumas vezes, para chegar no ponto que a gente deseja. Mas isso não é impossível. E muitas vezes a gente tem que começar a quebrar, né, aquele não vou provar e realmente se permitir nessa nova fase para a gente ter o quê? Justamente a nossa vida social, né? Porque o avanço das receitas traz esse conforto para o paciente, né?
na minha época ali da graduação, fazer quase 14 anos de formada, mas assim, a gente não se falava tanto nessa questão da importância da educação nutricional na questão do paciente celíaco. Hoje a gente já tem estabelecimentos, né, que só vendem exclusivamente produtos para pacientes celíacos, pacientes com intolerância à lactose. Então esse avanço na indústria, ela tem buscado também não somente a questão lucrativa, mas também acolher esses pacientes, né, que eu acho importantíssimo. E tem se tornado mais acessíveis também, né? Porque logo quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro que eu ficava assim, à procura de sites, de lojas virtuais, né, que vendessem produtos sem glúten. E aí o custo era muito caro, né? E aí eu ficava pensando, para as pessoas que não tinham acesso a comprar esses alimentos, como seria difícil. E hoje a gente, né, nesse período, eu já tenho acompanhado outras marcas, né, que têm tido essa preocupação de oferecer produtos sem glúten em baixo custo, né? E isso também é importante para mostrar que mesmo, né, pessoas de diferentes classes econômicas vão poder ter acesso, né, a uma dieta diversificada, né? Um exemplo, o macarrão, por exemplo, a massa. Antes eu comprava com um valor muito elevado. Hoje a gente já tem no supermercado de fácil, né, acesso um alimento sem glúten com um sabor que não altera, né? Então, assim, você consegue alcançar o mesmo sabor e a mesma receita que você fazia com glúten, sem glúten também. Eu acho que isso também é o que tem evoluído. Né? Isso traz um acolhimento. Sim, sim. Eu lembro que na época da pandemia, alguns produtos que eu comprava com frequência, o preço ficou assim, exorbitante. Meu Deus do céu, vai ficar difícil fazer a dieta. Vou ter que substituir. Mas isso, por um lado, foi bom também, porque aí eu comecei a pensar e a entender que eu não precisava ter aquele alimento industrializado, né? Que eu poderia substituir por outro, eu poderia começar a ter outro, né? A ter um outro hábito alimentar diferente daquele que eu tinha antes, né? Porque alguns alimentos a gente sente falta, um biscoito, quem é que não gosta, né? Às vezes. Eu acho que isso também influenciou muito. Olha Obrigada. Só. Olha aí o menu sem glúten. Justamente, né? O intuito desse menu é para trazer esse olhar, né, de que não precisa ser difícil, não precisa ser algo que às vezes o pessoal acha que o nome é até diferente, né, dos alimentos que eu tenho que consumir a partir do momento que eu não tenho glúten. E na verdade não. A gente traz ali uma preparação, né, belíssima, né? Olha só, opções aqui, um outro tipo, né, de legumes. A gente teve ali a opção da salada verde. Opções de legumes também ricos em fibras, em vitaminas, que vão, como eu disse, auxiliar nessa questão intestinal também, no processo da recuperação. Vocês vão se servir? Sim. Com certeza. O arroz. Né? Jarbas está ansioso. Às vezes o paciente tem dúvida. Aproveitando a oportunidade aqui. Você pode ficar à vontade. A proteína, né? Que assim, a proteína ela não vai conter glúten. E às vezes a pessoa tem tantas dúvidas, né? Quer dizer, eu posso comer frango, eu posso comer a carne? Pode, né? E justamente o que nós fazemos é ajustar as quantidades, né? Para nem você ceder, só viver comendo carne, né? E trazer opções para o paciente também se sentir muito à vontade. É porque inicialmente ele tem algum déficit nutricional, pode ser necessário uma suplementação a mais, né? Pedir alguns exames complementares. Mas é uma questão essencial de dieta. A gente quer diversidade da dieta, quer ter acesso a várias opções. Mas arroz, feijão, carne e salada não tem glúten. Né? E é o trivial, né? O que muitas vezes eu acho que complica um pouco para a rotina do paciente é quando o paciente tem um consumo muito excessivo de industrializados, né? Que infelizmente a boa parte da população, né, ela vem perdendo um pouco daquela questão do consumo de arroz, feijão. Isso tem acontecido progressivamente, é verdade. Né? Cada vez mais cedo também. E aí, deixa eu guardar a faca aqui para não ficar falando com a faca. Eles não têm acesso a esse salmão delicioso, não, será? E aí, tudo é para provar. Maravilhoso. E aí, justamente essa mudança, né, no perfil da população é que muitas vezes faz o paciente ter um sofrimento, maior em ter que realmente mudar um pouco da rotina, né, quando tem essa dependência de industrializados. Uma coisa importante também quando a gente fala de industrializados é a sua fala sobre a questão dos rótulos. Né? Muitas vezes a gente fala para o paciente começar a ter esse olhar diferenciado do que ele está consumindo. Por quê? Por exemplo, arroz, né? Qualquer alimento embalado, por causa da legislação, né? Precisa contém ou não contém glúten. Isso foi um marco, né, muito importante, porque facilita, embora o arroz, naturalmente falando, ele não tenha glúten, mas
ele pode ter uma contaminação cruzada ali no processo, seja do armazenamento, do estoque, até mesmo na parte da colheita, né, dependendo do maquinário. Então, acho que você percebeu que também existiu um avanço nessa questão de ter ali, contém traços, né? Porque às vezes o alimento ele não contém glúten, mas pode conter traços. Ou seja, esses traços são essa contaminação. E alguns já colocam assim, não seguro para celíacos, né? Esses rótulos já vêm com esse alerta de que ele não é seguro para celíacos, né? E interessante isso que você falou, porque alimentos que você não imagina, né? Ah, um milho de pipoca. Então, até a marca do milho de pipoca eu tenho que saber qual é que eu posso consumir. Mas o milho não tem, realmente o milho não tem. Mas na indústria onde ele é processado, tem. Então, a gente tem que ficar atento. Molho de tomate, né? Quem usa, alguns condimentos, enfim. Eu não tinha o hábito de consumir muitos ultraprocessados. Eu acho que o que o estudante, né, na época de estudante, o que o estudante mais... é aquele alimento de fácil acesso, uma bolacha, um salgadinho, né? Eu acho que isso impactou. Mas também, por outro lado, muda muito a sua, né, que foi o que o Jabas tinha perguntado, a sua percepção de saúde, né? O que é que eu vou incluir na minha dieta que é mais saudável? É um biscoito, é uma bolacha industrializada, é um biscoito que eu faço em casa, né? O que tem uma outra composição, dá preferência à goma de tapioca, fazer uma receita com goma, né? Com o próprio cuscuz. Então, são algumas outras alternativas que nos ajudam também a ter Tomar melhores decisões. Isso, tomar melhores decisões. Que aí, em um momento, você acha que você só tem aquela opção, porque aquela opção é mais rápida, né? Então, é esse o grande problema. Na verdade, é um grande problema, é a grande estratégia, né, da indústria. Ela dá opções mais rápidas, mais fáceis, e você acaba optando por elas no seu dia a dia. Então, na época, um pouco antes do diagnóstico, eu estava fazendo meu doutorado, então era aquela correria, né? Numa capital, você tinha que, né, tá se deslocando, passava mais tempo se deslocando do que em casa ou então em algum lugar fazendo uma refeição. Então, o que é mais processado, né, industrializado, acaba sendo mais fácil. Mas, por outro lado, isso ajudou muito para ter essa mudança também de percepção, né, da alimentação. Mas há um mito também sobre os alimentos sem glúten, de que eles são completamente saudáveis. Uma dieta gluten-free, uma dieta isenta de glúten, não é necessariamente uma dieta saudável. Você pode consumir certos alimentos e gerar alguns efeitos futuros aí. Então, alimentos gordurosos, condimentados, continuam tendo que ser consumidos com parcimônia e muitos deles são gluten-free e a pessoa, caso ingira, pode gerar repercussões futuras, né? Aumento de peso, doenças metabólicas associadas, manifestações gastrointestinais. O que é que às vezes acontece? O paciente tem os sintomas e aí acaba não buscando essa questão, né, de uma investigação mais precisa e aí ele, por conta própria, já exclui, né, da rotina. Tem se propagado um pouco ali sobre alguns... Sempre tem essa questão das dietas, né? Vamos dizer assim, dietas entre aspas da moda. E aí tem um incentivo maior dessa questão de dieta carnívora, né? Onde se tem um consumo excessivo ali dessa questão da parte de proteínas, né? E aí liga-se sempre o alerta. E eu costumo dizer, a gente precisa aprender a comer e não exceder aquilo que pensando que isso é 100% saudável, porque não tem glúten, então eu vou comer bastante. Porque você pode trazer risco, por exemplo, aumento de colesterol, prejuízos cardiovasculares, isso a longo prazo, né? Então, o interessante não é ir para essa via, né, de vou excluir por conta própria, não sei o que é que eu tenho, mas percebi que melhorou um pouco, né? Às vezes nem é a questão da doença celíaca, às vezes o paciente tem uma sensibilidade, né? Pode ter um desconforto digestivo na questão de FODMAPs, né, que está presente na nossa rotina, como frutas e alguns legumes. E aí a gente acaba tendo um falso diagnóstico interno, né? E aí gera o quê? Repulsa, né? O medo. Não, eu não posso comer aquilo. Então, são uma série de fatores, que por isso que é importante, né, buscar todo esse olhar para a questão do diagnóstico e realmente entender se precisa ou não excluir o glúten da rotina. Eu acho que um outro risco, que eu lembro no início do diagnóstico, algumas pessoas, né, conversavam comigo e falavam assim, eu também tirei o glúten da dieta. Eu falei, mas tirou por quê? Você tem doença celíaca? Eu acho que, não, porque viu em tal lugar, né? E aí tem um perigo também das redes sociais, dessas dietas que são, né, publicadas. Vilanizando muito o glúten também. Exatamente. Aí eu tirei o glúten porque eu vou, né, desinchar, eu quero desinchar. Aí tirava o glúten porque eu quero emagrecer, né? Então, tem esse outro lado também de você achar que retirar o glúten vai ser saudável sem você ter nenhuma condição relacionada ao glúten, né? E isso pode ter problemas futuros também. Eu ia lhe pedir para falar uma mensagem aqui sobre esse encontro,
sobre essa iniciativa, sobre a sua experiência. O que é que você daria de mensagem para as câmeras? Bom, primeiramente sobre o encontro, agradecer a experiência, né? Saber que vocês estão falando sobre doença celíaca, eu me incluo também, né? Nós estamos falando sobre doença celíaca nesse momento, né? Em um espaço, né, que comercializa alimentos, né, que teve esse cuidado também para preparar, né? Enfim, e dizer para as pessoas o seguinte: qualquer doença, ela é única para o indivíduo, né? A experiência é única. Então, muitas vezes eu já passei por várias situações das pessoas compararem, né? Mas existem coisas piores, né? Até por profissionais mesmo de saúde, eu compartilho muito isso com os alunos em sala, de ouvir profissionais dizendo assim: mas você sabe que tem tal doença que é pior, né? Eu falei: sim, eu sei que tem, mas a experiência é única para mim, é única para quem tem diabetes, é única para quem tem hipertensão, para quem Não é um comentário muito sensível. Né? Para quem tem qualquer outra condição. Então, como eu sei que, né, o podcast vai ter um amplo alcance, que as pessoas tenham mais sensibilidade com isso, né? Futuros profissionais de saúde, né, os próprios pacientes, evitar comparações, mas o meu problema é pior do que o seu, pensa aí, era pior ter intolerância à lactose, era pior ter... Eu acho que isso é muito delicado, né, e a gente tem que valorizar a experiência de cada um, ter o cuidado de procurar o profissional certo para fazer o diagnóstico, não fazer diagnóstico por modismo, né, por influência, né, das redes sociais, que a gente tem muito, né, profissionais que não são profissionais credenciados para isso e que vão lá e fazem um diagnóstico. E ter um acompanhamento correto. Se tem dificuldade com a alimentação, procurar um nutricionista, né, depois que receber o diagnóstico, e ter esse cuidado também de ver que existem outras possibilidades também de se alimentar, né, para buscar uma alimentação saudável. E é isso, né? Se cuidem, né? Procurem, em caso de sintomas, procurem um médico, procurem um profissional. E caso receba o diagnóstico, eu sei que, né, ultimamente muitas pessoas também têm recebido esse diagnóstico. Ter paciência, se quiser compartilhar depois. Mais de 1000 pessoas em Paulo Afonso, teoricamente, são celíacos, né? E dizer que é possível adaptar, né? A gente não é um diagnóstico assim que, né, não vou poder mais comer tal alimento. A gente consegue, né, readaptar, a gente consegue mudar esses hábitos e ressignificar mesmo, né, esse processo de adoecimento para que você não se torne a pessoa que tem a doença, né? A doença que está na pessoa é o que a gente precisa pensar, né? Aquela doença, você recebeu um diagnóstico, mas você não é aquela doença, isso, né? Você é muito mais do que isso, exatamente. E é isso, agradecer a oportunidade, né, desse cardápio maravilhoso, da companhia de 2 especialistas. E é não isso. Se preocupe que você vai comer todo. Então eu quero. Rapaz, eu tô comendo aqui toda assim, para não fazer barulho. Vai ter um intervalo, mas aí eu... Agora nós vamos ter um intervalo, mas a professora Maria Augusta vai comer todo o salmão, que está delicioso mesmo. Maravilhoso. E a gente volta depois do intervalo. Bem, voltamos aqui, o prato está quase acabando, com a nossa querida chefe, a proprietária do Espartaco Jardim, Sueli Gomes Cristina, pessoa especialíssima, grande empreendedora, uma mente muito ativa, né, na busca das soluções aqui da alimentação em Paulo Afonso, na região. É uma pessoa que sempre está um passo à frente, né, Sueli? Tem que ser, né? Nós agradecemos aqui, viu, a iniciativa por tudo, a gente está aqui nesse lugar tão bonito, viu? Muito legal a gente estar aqui compartilhando isso e trocando essas informações, né, Joyce? Com certeza. Eu que agradeço. Está maravilhoso. Eu estava comendo aqui com todo o cuidado para não fazer barulho, gente, mas fica assim, à vontade, viu? Maravilhoso. Até mesmo porque esse cuidado a gente tem, é importante salientar isso, que esse cuidado existe dentro de minha cozinha. Todos os funcionários que manipulam alimento, eles sabem de todos os cuidados que a gente tem que ter, com manipulação de camarão, com manipulação de glúten, porque assim, o alimento celíaco não é só tirar o trigo da comida.
vai muito além disso, né? É desde a manipulação dentro da cozinha, né? A limpeza das bancadas, é a limpeza das mãos, porque às vezes a gente produziu ali um outro alimento que tinha o trigo e a gente tem que fazer essa higienização direito da bancada, das mãos, para poder manipular uma comida que um celíaco vai comer. Bancadas, então, o óleo de fritadeira que é usado para mais de um produto. Os utensílios também. Isso é respeito ao cliente, isso é o respeito que a gente tem e é um respeito que a gente passa aqui, inclusive em reuniões, entendeu? Porque é muito importante a gente ter esse cuidado e esse respeito com o cliente. Afinal de contas, eu acho que quando a saúde e a gastronomia andam junto, tudo fica melhor, né? Até porque gastronomia e gastroenterologia, né, Com certeza. andam juntos. Mas, independente de ser relacionado a uma demanda específica como a do glúten, a gente imagina que há muitos desafios, né? Então, por exemplo, quando é dia de casa cheia, alto movimento, acho que é um desafio a mais, né? Sim, os cuidados são redobrados, né? Apesar que a gente começa muito cedo, a gente começa com uma preparação de um mise en place, né? Então a gente tem ali que fazer toda a preparação de cada praça utilizada. Então essa produção começa logo cedo, muito antes do cliente sentar à mesa. Então, e tem também a questão do treinamento, né? Essa visão do Sueli, com certeza, assim, é fantástica, né? Porque traz justamente esse treinamento, né, em equipe é fundamental. Muitas vezes, como até a Augusta falou, dessa questão do pessoal, mas não, isso é besteira, né? Muitas vezes as pessoas, como não entendem, não conhecem, traz essa questão do utensílio. Por quê? Fazer em utensílio separado, por que fazer toda a higiene do espaço? Né? Essa visão é importantíssima para trazer o quê? Segurança para o paciente. Sim. Claro que muitos entendem como um trabalho a mais, né? Eu vou ter mais trabalho, mas entenda, né, quem está ali do outro lado, que vai preparar um alimento, que você está oferecendo o quê? Saúde para aquela pessoa, né? E se você traz algum tipo de resquício ali do glúten, seja por uma contaminação cruzada, não fazer uma higiene adequada, né, do ambiente, por mais que não use ali os ingredientes naquela preparação, mas vamos dizer que manipulou algum alimento naquela bancada e as pequenas partículas que vão para o alimento vão causar desconforto do paciente, né? Porque fragmentos mínimos, para quem tem a doença celíaca, é muita coisa, né? E pode dar gatilhos dessa questão de toda a sintomatologia. E aí traz aquela questão, não somente do desconforto na saúde do paciente, mas também o que? A pessoa vai pensar, eu nunca mais vou lá, porque eu comi e passei mal e eu pedi para ter esse cuidado. Então, é muito importante a honestidade, né, do estabelecimento, essa visão, esse treinamento. Então, assim, é tudo fantástico, né? Eu estava até brincando aqui, eu disse, vou passar embaixo da mesa, igual... Minha visão honesta, está delicioso. A gente até queria que o senhor descrevesse os pratos que foram servidos hoje. Exatamente. Então, eu tive o cuidado de preparar uma salada jardim, né? Que é uma salada, eu estava assim muito atenta aos bastidores, né? E eu ouvi toda a explicação de Joyce e queria até parabenizar pelo conhecimento vasto, porque também é importante para a gente, entendeu? E onde você falava de cada alimento, de que o glúten é uma proteína encontrada dentro do alimento. E esse conhecimento todo é importante para a gente. E aí eu tive o cuidado de trazer uma salada, porque a salada ela cabe em qualquer ocasião. E é a salada jardim. Ela teve um olhar clínico ao colocar a salada na mesa. Ela disse essa redução escura aí, porque realmente ela tem a cor do shoyu. E o shoyu também tem algumas propriedades que não... Pode conter glúten. Que pode conter, marcas. exatamente. Então eu disse, não, é o balsâmico aí. E pode ficar tranquila, porque a gente trabalha se certificando
de todos os cuidados ao manipular qualquer alimento. E expliquei para ela, inclusive trouxe a ficha técnica para ela dar uma olhadinha, né? E fizemos aqui a entrada da salada e depois eu trouxe esse salmão, né? Não dá nem o pra expor salmão mais, porque já acabou. grelhado, um arroz de brócolis todo puxado no azeite e no alho, né? Com os cuidados devidos da limpeza dos utensílios, da bancada toda limpa, como tem que ser, como uma cozinha realmente tem que ser apresentada, né? É assim que a gente apresenta a nossa cozinha a todos os nossos colaboradores que trabalham dentro da cozinha na manipulação dos alimentos. A gente tem um ritual, né? Que esse ritual ele começa desde da higienização, que é muito parecida com a higienização de quem faz endoscopia, viu, doutor? E até as preparações, as separações de tábuas de alimento, né? Para cada alimento a gente tem uma tábua de cor diferente, já para não ter confusão dentro da cozinha. As tábuas de corte, né? As tábuas de corte. Aqui manipula as saladas, tem que ser de uma cor, a proteína vermelha ou outra proteína geralmente branca. essas tábuas, elas têm cores, né? E isso ajuda a gente muito isso. Isso facilita muito na rotina ali na parte, trazendo para parte de controle de qualidade, né? Isso. Que, só para especificar, a tábua, né, tradicional, que geralmente muitos lugares utilizam. Que é umas tábuas de polietileno, Só que ela tem cor diferente. Né? Geralmente ela tem a cor justamente para trazer esse controle. Então, geralmente a verde usa-se ali para saladas, né? A vermelha para as carnes, aí tem a azul que pode usar ali para os peixes, frangos, né? Que é outro tipo de proteína. Então, assim, esse controle ajuda bastante também e é fundamental. Eu parabenizo, porque não é todo lugar que tem esse cuidado, né? Às vezes, assim, é só uma tábua de plástico, né? Que eu já escutei muito. Então, outra coisa também que eu achei fantástica foi a sua apresentação, né? Porque a comida, ela não é somente para nutrir, ela também vem para acolher, ela vem para fazer parte das festividades, ela vem para fazer também, né? Visualmente ser convidativa, né? Pode ser bonito. Então, essa apresentação é fantástica, porque às vezes a pessoa tem esse entendimento, é uma alimentação sem glúten, então tem que ser de qualquer jeito. Não. Né? Ela não tem aquele ingrediente, mas ela tem o quê? Valor, né? Agregado, nutrição. Então, eu parabenizo, assim, tudo, o sabor, a apresentação, né? Todo esse cuidado nos bastidores, né? Que eu conheço um pouco desse, porque tinha os estágios, né? Enfim, essa vivência nessa parte de controle de qualidade não é fácil, né? Começa ali no controle de estoque, na higienização do ambiente e treinamento. Eu acho que muitas vezes alguns estabelecimentos acabam não galgando, né, não dando certo, por achar que é besteira treinar a sua equipe. Né? E todo treinamento, você amplia o olhar daquela pessoa para não pensar que tudo é besteira. Né? Que às vezes a gente escuta muito nessa rotina, né? Mas por que tirar os adornos, né? Aquela questão, isso é besteira. Quando a gente traz o conhecimento de explicar, de treinar, a pessoa já começa a dizer, não, eu não posso, né, fazer dessa forma. Então, assim, você está de parabéns. Né? Às vezes a gente, né, preparando algo em casa, nota a complexidade, as dificuldades, imagine fazendo isso em escala para servir as pessoas com essas variáveis todas. Então, parabéns, né? A gente agradece mais uma vez essa iniciativa, estamos terminando. Não engasgamos, não foi, Jorge? Não, graças a Deus. Desceu tudo muito bem. Nem a comida caiu da roupa. Que eu estava aqui preocupada com eu ri assim, mas rindo com cuidado para não... Vocês foram maravilhosos. Eu queria aproveitar e agradecer, né? A escolha do restaurante, né, de vocês estarem aqui abrilhantando e trazendo um colorido para esse jardim, né, principalmente no mês verde, né? Maio. Exatamente. Então, assim, eu quero de fato agradecer e dizer que assim é muito importante trazer esse conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam saber aonde se alimenta, o que se alimentar, porque isso é qualidade sim de vida, gente.
E quando você associa a gastronomia com a sua qualidade de vida, aí Fantástico, né? fantástico. Eu também queria agradecer, né? Eu já tinha falado mais cedo, mas assim, foi uma honra, né, participar desse momento, falar de pessoas maravilhosas, essa troca de experiências e informações, né? Jarbas, como sempre, muito acolhedor, né? O pessoal do bastidor, né, dos bastidores aí, muito obrigada por tudo, assim, foi, ao meu ver, uma experiência maravilhosa, né? E as pessoas que estão assistindo, eu espero muito que essas informações trouxe ali para da sua visão, né, ampliar um pouco esse olhar. Esse é o objetivo, né, de tudo isso aqui acontecer, né, acolher aos pacientes que são celíacos, aos que não têm diagnóstico, né, mas se identificou, aí pode buscar ali, né, um possível E compartilhar essas investigação. informações para terceiros. Se vocês Exatamente. suspeitam de alguém, é importante oferecer essa informação, outras, para que mais pessoas, né, tenham acesso ao diagnóstico e consigam ter uma vida melhor. Com certeza, que é o objetivo, né, saúde e qualidade de vida. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. A honra é nossa, agradecemos a produção, que sem ela isso não seria remotamente possível. Eu mal sei mexer no celular direito. Então, sem vocês nada disso aconteceria. Nossos parceiros de marketing, todo mundo que está envolvido com esse projeto, que a gente dê um passo além. Espero que haja outros projetos assim mais cedo no futuro, certo? E esse é o fim de mais um podcast. Como eu disse, não engasgamos, né? E não engasgaremos. E eu tô mastigando ainda. Muito bem, então muito obrigado.